E aí, bom dia, tudo bem? Como você pode ver, eu estou falando aqui direto do estúdio da Rádio Inverso. Tá rolando mensagens que chegam pela manhã agora, mas uma reprise. Eu acabei não conseguindo entrar no horário, entrar ao vivo, enfim. Aí deixei uma reprise mais fácil para não ficar sem o programa. Mas eu aproveitei para trabalhar na rádio no fim de semana. E esse é o momento que eu tenho tempo para mexer na programação, para gravar coisas novas, enfim, para organizar a rádio no fim de semana. E aí, sempre que eu faço isso, eu fico feliz, porque, a princípio, a rádio, quando eu coloquei ela no ar, isso faz o quê? Alguns anos já. Deixa eu aumentar minha câmera aqui. A ideia era fazer o mensagens, né? Mas depois a rádio, ela foi ganhando uma outra forma, um outro corpo, até um outro nome, enfim. E de alguns meses para cá eu acabei configurando ela para acompanhar as pessoas, não ficar só na coisa dos programas, né? Então eu mexi, tirei reprises, né? Mudei a programação musical e incluí um negócio que sempre fez muito bem na rádio, mas que até então era limitado a mensagens, que era incluir literatura na rádio. Eu acho que a gente vive num tempo, mais do que nunca, é claro que isso sempre foi importante, mas que a literatura faz falta, que é revisar nossos tempos interiores. A literatura não é só a questão do vocabulário. O vocabulário é importante, mas não no sentido de falar bonito, né? O vocabulário é importante porque ele nos traz um repertório de palavras que nos ajuda a pensar. Eu não sei se você já parou para prestar atenção no seu pensamento, mas você pensa com palavras. Se você está quieto aí ou quieta me vendo aqui na live, é possível que enquanto você me vê, você pense algumas coisas. Isso que você está pensando são palavras. Eu parto de uma teoria minha, que aquilo que vive dentro da gente é tão incrível, é tão complexo, é tão profundo, é tão grande, e está enraizado nas experiências que a gente vai acumulando durante a vida, né? Isso a terapia acaba resgatando as experiências da adolescência, da infância e tal, mas eu acho que essas experiências são conectadas com experiências que não são diretamente nossas também. Eu acho que a gente carrega, de alguma maneira na gente, as experiências dos que viveram antes da gente. De alguma maneira, meus pais, meus avós, meus bisavós, enfim, e toda a geração de ancestrais fala em mim. Eu carrego isso no meu código genético, né? Eu lembro de uma cena de um filme que eu gosto muito, que é o Árvore da Vida, o filme com o Brad Pitt. Já faz alguns anos esse filme, e em algum momento o menino fala assim: pai, mãe, vocês vão sempre estar brigando aqui dentro de mim. Né? A gente traz uma série de experiências, de olhares e perspectivas que adiante a gente vai chamar de nossa personalidade, nosso jeito de ver. De qualquer maneira, tudo está acontecendo aqui. Pescar isso que nos habita e traduzir isso em pensamentos, para que isso seja feito, eu preciso de linguagem. E a palavra me ajuda nisso. O vocabulário me ajuda nisso. O vocabulário não cria o pensamento. Não é que quem tem vocabulário necessariamente pensa melhor, mas você tem um repertório melhor para pescar isso tudo e transformar em ideias. Então, por isso, voltando para a história da literatura, eu acho que ela tem um papel muito importante, até porque ela muda o nosso tempo interior. A gente está sendo configurado, e eu estava pensando nisso ontem, inclusive. Não sei se você viu aquele filme A Cela. Se não me engano, com a Jennifer Lopez, já faz tempo. Ela invade a mente, ela trabalha na polícia tal, e vai tentar identificar alguns crimes. Então ela entra na mente de um psicopata. E na mente desse psicopata, que era um cara tímido, recluso, quieto tal, existe um reino, né, totalmente excêntrico, onde ele é o imperador excêntrico. É um negócio legal, metaforicamente falando. Eu acho que vale a pena. Nós temos esses mundos pro lado de dentro, mas eu acho que a gente está se colocando num fluxo tão superficial, tão rápido, tão raso, tão apressado, tão impaciente com tudo, né? Tão sem atenção, sem foco, que de alguma maneira a gente reconfigura o nosso ambiente a partir de uma virtualidade que cria relações virtuais, pensamentos, né, rápidos, breve, e vai de alguma forma trabalhando as pessoas para que elas vivam nas chamadas bolhas. Hoje em dia a internet, que tem tantos recursos e que é tão legal, que é tão importante, que é tão boa, que possibilita esse papo que a gente está tendo aqui, por outro lado, a partir dessa análise, desse estudo chamado os algoritmos, né, vai te
literalmente, colocando numa bolha, né, onde a realidade toda se parece com aquilo que passa na tua linha do tempo, da internet, das redes sociais, enfim. E você cada vez mais preso nisso, não consegue mais sair dessa bolha acreditando que o mundo é isso. Dentro da sua bolha você grita para o mundo todo ameaçador para o lado de fora, apontando o dedo e sem perceber que está sendo reconfigurado, né, conforme interesses que vão de interesses comerciais, interesses políticos e por aí vai. Eu acho que no fim de todos os interesses existe um componente de manipulação que começa por sua mente. Um dos vídeos mais antigos meus, não lembro se foi o primeiro ou o segundo que eu publiquei no YouTube, eu me lembro que logo quando eu cheguei no Sul, eu escrevi um texto que falava um pouco sobre isso, que as guerras dali para frente, e me parece que tem sido cada vez mais assim, não são necessariamente, ou não serão necessariamente guerras de exércitos, né? Deixa eu arrumar melhor isso aqui que está meio soltando. Guerra de exércitos, guerra de espólio, de reinados, de terrenos, né? Antigamente o mundo, o capital do mundo eram os espaços, eram os terrenos, eram as terras. A Igreja Católica tem terra demais, em parte por conta disso, né? Os reis necessariamente contavam com o apoio dos papas, enfim. E a Igreja Católica ganhava o despojo das guerras, então os reinados também, os terrenos, as dimensões geográficas dos países, das cidades, que aumentavam. Claro que a gente sabe que existe uma outra série de interesses comerciais em guerras também, que não vão só à questão de terreno. Da indústria bélica aos juros, né? A Segunda Guerra trouxe muito dinheiro para bancos. De qualquer forma, eu acho que a gente está entrando num outro período de guerra que não é necessariamente a guerra de armas, a guerra tão visível de um exército contra o outro, mas é a guerra da mente. O grande capital hoje são os dados, né? Não é mais a terra, a ideia de dinheiro, de poder, óbvio que mudou com a tecnologia. E hoje ter acesso aos seus dados, às tuas ideias, aos teus pensamentos é absolutamente valioso e mais até do que petróleo. Até porque o petróleo é um bem escasso e finito, né? Os dados não são só para te vender os produtos. As vendas estão se tornando cada vez mais persuasivas e eficientes por conta desse conhecimento de quem é você, do que você pensa, de onde você navega, né? Aquela coisinha, aquele exercício mais básico que todo mundo já, de alguma maneira, em algum momento percebeu quando você faz uma pesquisa, por exemplo, para passagem aérea, um determinado destino, e a partir daquele dia a tua rede social começa a receber sem parar propagandas, né, de empresa aérea, de agência de turismo, daquele destino, e isso vai. Então, isso é o que mais vale hoje, desde a coisa comercial até, e eu acho que isso conta muito, a manipulação das ideias, a manipulação das pessoas, a configuração interior para que se aceite uma série de situações que, se olhadas com cuidado, com atenção, com racionalidade, parecerão absurdas, mas a gente vai se adequando. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu é um cara gente boa e ele é muito revoltado assim com os sistemas, com as coisas tal, e eu compartilho com ele, apesar de achar que a gente deve saber trabalhar a nossa revolta, que ela não seja só uma reclamação, né? Mas eu estava conversando com ele mais ou menos ontem sobre isso e dizendo o seguinte: quando a gente olha para como os cidadãos, eu estou fazendo só um recorte disso, se colocam de maneira tão submissa e aceitam tantos absurdos, como a própria questão, e aí eu estou me referindo especialmente ao caso brasileiro, da sobrecarga louca de impostos, por exemplo, como a gente aceita pagar. Outros países também têm muitos impostos, mas também devolvem, né? Aqui não, a gente paga, 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 e paga particular, e reclama, mas é isso, né? A gente olha um sistema tão injusto. Hoje de manhã eu estava lendo uma notícia do Bolsonaro dizendo que o Brasil está sem dinheiro e os ministros estão fazendo milagres. Eu entendo essa história do Brasil estar sem dinheiro. Eu vejo estados, como por exemplo o estado que eu moro, que é o Rio Grande do Sul, quebrado, o Rio quebrado, e outros estados fazendo muito exercício, muito esforço para sobreviver. Mas tem alguns componentes assim que quando eu olho não se encaixam muito bem.
Tudo bem, o Estado está quebrado. Mas esses dias eu trabalho no aeroporto, tava lá os aviões presidenciais, o Bolsonaro veio ao Rio Grande do Sul, e aí vem dois Airbus, dois jatos que tem custo louco, né? E aí sai ou o presidente, ou o governador, ou enfim, ministros naquela escolta monárquica, né? E me soa um pouco incoerente essa coisa do país estar quebrado, mas os dirigentes do país vivem como reis. É básico isso. Mas tem gente que, não, mas se você for ver, isso não conta nada para o custo do Brasil. Eu entendo até. Mas não parece incoerente. Eu estou te dando um exemplo, eu não estou aqui para fazer discussão política. A questão é, a gente aceita tanta coisa, a gente acha tanta coisa normal, a gente só se coloca diante de tantas situações por conta de um embotamento mental, de uma catequização cultural que não é de um governo, que não é de um tempo, mas é da vida toda, né? Furar essa bolha tem a ver com enxergar, com pensar, com se colocar num outro tempo, numa outra configuração interior, até diante da vida. E eu estou nesse assunto porque eu estava falando da rádio e da literatura na rádio, que é um dos componentes que, na minha opinião, nos ajuda nessa colocação crítica diante da vida. Por crítica, obviamente, que eu não estou falando em ficar falando mal, né? Crítica é no sentido lúcido, racional, independente de pensamento, sem se apaixonar por massas, mas tendo alguma autonomia para reconhecer, para enxergar, para olhar com isenção, com silêncio e com calma. E esse é o ponto, né? Eu acho que a gente está sem calma. A gente é empurrado, é como uma multidão. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, existia aquelas histórias dos metrôs na Praça da Sé. Não sei se ainda é assim, mas eu me lembro quando eu andava de metrô, que dependendo do horário, as pessoas não conseguiam decidir a hora que entrariam ou sairiam do metrô, porque aquela multidão dentro do metrô às vezes empurrava a pessoa e ia naquele grupo. Eu me lembro que uma vez aconteceu isso comigo. Você saía do metrô, né? Sem querer, ser levado ali pela multidão. E aí você tinha que dar um jeito de voltar de repente para pegar o próximo metrô, ou tentar embarcar naquele mesmo. Você não tinha como reagir diante da massa, né, que te levava. Isso acontece sempre. Só que de maneira mais sutil, mais sedutora, porque, na boa, a gente está ficando burro, né? A gente se apaixona até por políticos. A gente se apaixona por qualquer promessa, né, por qualquer ideia de de vencer, de nos levar adiante, de prosperidade, enfim, ideias ufanistas ou utópicas ou irreais que tiram da gente a racionalidade de ser gente, de ser humano, né? Vendendo ilusões, vendendo sonhos e impondo na gente um tempo de pensamento, um tempo de atenção cada vez mais reduzida. Eu falei na rádio essa semana sobre o tempo interior que no marketing está sendo estudado e chegou à conclusão, existe uma pesquisa até no rádio dizendo isso, que a atenção máxima que alguém, obviamente média, né, enfim, destina a um áudio, a um anúncio, a um produto, 8 segundos, 7 segundos. Mais do que isso, as pessoas se distraem. Tipo essa live que eu estou fazendo aqui, já não sei quanto tempo eu estou, mas já deve ter distraído um monte de gente, porque não dá mais para fazer nada que seja mais de 1 minuto, de 30 segundos. Os vídeos, eu lembro quando eu comecei a gravar vídeo e colocava no YouTube, eu recebia críticas. Até eu me lembro de uma menina que me escreveu faz algum tempo, eu gravei um vídeo, sei lá, acho que devia ter 4 minutos. E ela falou assim, olha, eu gosto muito daquilo que você fala, eu gosto dos seus vídeos, das suas ideias, mas eu acho que seus vídeos são muito longos e eu não tenho tempo para ver. E eu fiquei pensando, né? Quanto tempo será que ela dedica para ficar fuçando Facebook, Instagram, internet? Será que a questão é tempo ou será que a questão é atenção? Quanto menos atenção, quanto menos profundidade, quanto menos pausas, quanto menos silêncios eu conseguir promover aqui dentro, mais cooptado eu vou ser por ideias que se sobrepõem numa velocidade louca, configuradas para me fisgar, para me seduzir, e mais refém eu vou ficando de uma massa. Então, retornando à história da literatura, na rádio eu coloco trechinhos
de pessoas inversas que nos seus devidos tempos, de alguma maneira, geraram algum incômodo, né? A partir daquilo que pensavam. Quando a gente pensa no antifluxo, ou não necessariamente até no antifluxo, mas quando o teu ritmo de pensar é diferente, a tua perspectiva de pensar é diferente, é claro que isso gera dificuldades, isso sempre foi assim. Então, tem o Einstein, tem o Nietzsche, tem o Carl Sagan, e tem o Fernando Pessoa, e tem o Rubem Alves, e tem o Saramago, tem poesia, tem o Mário Quintana, tem a Raquel de Queiroz, tem a Lia Luft e um monte de gente aqui para compor isso no nosso fim de semana e promover esse outro tempo interior. Eu acho que isso é uma questão de tempo interior, é de sair desse fluxo louco, desse fluxo insano e irracional e promover aqui, ao invés da 25 de março, a rua movimentada e cheia de vendas em São Paulo, promover um jardim, promover um cenário mais calmo. Ontem por coincidência, eu tinha que ir ao correio, tinha que enviar alguns livros, né, e também tinha que enviar um documento. Eu tinha que assinar o documento, eu tinha esquecido de imprimir esse documento no trabalho. Então eu passei numa... Estava procurando na Avenida do Correio uma loja que fizesse esse trabalho de impressão. Encontrei, parei a moto ali, e enquanto eu estava no balcão, conversando ali, chegou uma pessoa que não me pareceu estranha. Eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar, tal. Aí depois eu vi que o cara me olhou também, me reconheceu. Eu falei, vem cá, eu te conheço. E aí, enfim, é uma pessoa que acompanhava a programação da rádio, que já esteve em encontros que eu fiz em Porto Alegre. E a gente ficou conversando um tempo. E ele falou assim, pô, você é um cara que tinha que estar na massa, falando para muita gente. E eu disse isso a ele, né? Eu não tenho nenhuma ambição, nenhuma vontade, nenhuma loucura, nenhum devaneio nesse sentido, porque o problema da massa é que ela suga, né? Aquele que não quer ser massa, aquele que é indivíduo, e deglute, deforma, dilui e faz com que o indivíduo se pareça com a massa. Então você perde a essência daquilo que você é. Claro que todos nós, de um jeito ou de outro, fazemos parte de algum grupo, de alguma tribo, de alguma massa. Mas manter a sua capacidade individual de ver, de pensar, de concordar, de discordar, só é possível quando, ao invés de cenários de massa para o lado de dentro, eu promovo em mim cenários de descanso, cenários de distanciamento, muitas vezes, de silêncio, né, de coragem, inclusive, para ter as próprias opiniões. E eu acho que a gente deve, por conta disso, se alimentar com alimentos interiores que de alguma forma nos viabilizem isso. E essa alimentação tem muito a ver com a leitura, tem muito a ver com a música, tem muito a ver com a atenção, né? Tem muito a ver com não aceitar, simplesmente pensar o que é mais fácil, acreditar no que é mais fácil, do que é mais cômodo. Se não te incomoda, se não te dói, beleza. Caso contrário, ouça, né? Esse incômodo, esse movimento para o lado de dentro que não quer que você se enquadre. Então, pensando nisso, é que a rádio está no ar, tá bom? Rádio Inverso, para inversos, radioinverso.com, inversos como a gente. Eu vou aproveitar que hoje é sábado, já vou encerrar a live, mas deixa eu ver aqui na minha câmera. Na minha câmera não, no meu computador aqui, porque eu vi que tem algumas mensagens. Eu não costumo interagir muito enquanto eu estou no ar. A Egli, que sempre ouve a rádio, é por isso que é por esse seu amor pela liberdade que eu estou aqui. Você sabe, Egli, que até mais do que amor pela liberdade, é uma condição que não dá para mexer, é uma condição natural em mim, sabe? Isso é pro bem e pro mal, né? O amor pela liberdade traz riscos, traz dores também, traz dificuldades. É a metáfora do pássaro, né? O pássaro que vive comodamente feliz dentro de uma gaiola, provavelmente é um pássaro mais bem alimentado, é um pássaro viverá mais, né? É um pássaro mais feliz até do que o pássaro que voa, em parte, porque ali ele tem o cuidado da vovozinha, tipo aquele desenho acho que é do Piu Piu, tem uma vovozinha que vai lá e coloca alpice para o pássaro, e o pássaro fica ali gordinho na gaiola e tal. A grande maioria das pessoas se contenta com isso, né? Esse pássaro talvez viva mais e seja mais cômodo do que o pássaro livre que voa,
né? E está exposto à temperatura, ao clima, aos predadores, enfim, que talvez não tenha tanta facilidade para alimento, né? Eu acho que é isso mesmo, a liberdade tem um preço. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que voar para o céu. Tem gente que quer ficar na gaiola, então fica. Se está feliz, beleza, né? Nada contra isso. A questão é que alguns não gostam, alguns querem voar, né? Então eu crio essa possibilidade da gente reunir pessoas que pensam ou sentem assim, para que não se sintam tão solitárias ou tão contrariadas no mundo com tantas gaiolas, com tantas toquinhas, né? Com tantas propagandas de que o alpiste é mais legal. Tá bom? Obrigado, valeu. Egli, obrigado, Carla Camargo. Valeu, pô, tudo que eu precisava ouvir. Que bom, Carla. Isso é um papo sem pauta, despretensioso. Deu uma pausinha aqui na câmera, mas voltou. E se é tudo que você precisava ouvir hoje, eu fico feliz. Torne isso uma reflexão tua, né? Torne isso em você algo mais amplo. Amplie essa ideia. Isso é um negócio que eu sempre digo aqui. Nenhuma ideia é autônoma, nenhum pensamento é totalmente independente, é totalmente livre. Mas a gente pode expandir as ideias na gente, torná-las nossa, né? E melhorá-las. Então que seja assim contigo, tá bom? Elaine, estou muito feliz hoje, eu vou ser vovó do coração. Oh, Elaine, que legal. Dizem que ser avô e avó é uma alegria, assim, algumas pessoas me disseram até superior a ser pai e mãe. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu imagino que deve ser muito bom. Então, vovó do coração, que seja, aproveite. Parabéns, tá bom? O Márcio, Flávio, saudade de você nos tempos da Gospel FM, onde também trabalhei. Muito obrigado, Deus abençoe, amigo, tal. Caramba, Márcio, isso foi lá em 91. Eu tinha a idade que meu filho tem hoje, 16 anos. Foi quando eu comecei naquele momento diferente, né, do rádio em São Paulo. Enfim, eu estava saindo ainda na adolescência. Fiquei 3 anos nessa minha primeira rádio. Foi super importante, né? Mas ali chegou um tempo em que para mim era evidente que eu tinha que seguir um outro caminho. Eu nunca fui um cara adequado, sabe? Eu nunca me acomodei. Quanto mais quando você faz parte de um grupo, enfim, de pensamentos únicos e absolutos, né? Você sabe, ô Márcio, aproveitando a deixa, eu me sinto sempre muito incomodado quando eu estou no meio de pessoas que sabem a verdade. Tem um texto meu que outro dia as pessoas até ficaram meio chateadas, que eu falava assim, eu tô cansado de quem sabe a verdade. Eu não me lembro agora detalhes do texto, mas falava um pouco sobre isso. Me incomoda, né? Quem sabe a verdade tem a incumbência de espalhar a verdade para o mundo. E eu acho que há verdade, mas a verdade se fragmenta para que gente fragmentada como eu e você e todos nós temos acesso a componentes dela. Então a verdade, de alguma maneira, que eu tenho e que chamo de minha verdade, pode ser um fragmento de uma verdade absoluta que nenhum de nós é capaz de acessar. O exemplo muito claro disso para mim é a ciência, né? A ciência está tentando buscar a verdade. Então a gente vai estudar a natureza, a gente vai estudar a consciência, a gente vai estudar o cérebro, a gente vai estudar o corpo humano, a gente vai estudar os planetas, enfim, o espaço. Isso é um absoluto, né? Mas a ciência não tem acesso ao conhecimento total disso. Então ela vai a partir de uma intuição, a partir de questões interiores, subjetivas muitas vezes. Muitas vezes a ciência se movimenta a partir da subjetividade para que então, né, ela se torne objetiva a partir de cálculos, a partir do empirismo da ciência. De qualquer maneira, ainda que ela chegue a esse ponto objetivo de uma descoberta, de um cálculo, de um entendimento, essa objetividade se reduz àquela descoberta. Aquilo não é a verdade sobre, por exemplo, o espaço, ou sobre, por exemplo, a consciência, aquilo que está sendo estudado pela ciência. Essa objetividade é um ponto decorrente daquele insight, ou daquela pergunta, ou daquela dúvida que chegou a uma resposta. Mas essa resposta, e é aquilo que eu chamo de resposta ponte, né? Essa resposta é uma ponte, é uma travessia, é uma conexão para outras perguntas. E assim a ciência se movimenta.
de perguntas em perguntas. Eu não creio na ciência total de tudo. A ciência é sempre uma pergunta, é sempre uma observação. E eu acredito muito em cientistas como, por exemplo, o Marcelo Gleiser, que é um cara que eu admiro, que consegue conciliar a ciência com a filosofia, que a ciência e a filosofia são muito parecidas nesse sentido, porque tanto uma quanto outra buscam respostas, mas as respostas são absolutamente parciais e quanto mais acesso eu tenho às respostas, mais consciência eu tenho de que a gente não sabe nada. Eu tenho a impressão de ver aquele cientista bem idoso, bem velhinho, depois de uma série de pesquisas, de descobertas, chegar ali aos 90 e tantos anos, olhar para todo o seu conhecimento, toda a sua produção e falar, putz, quanto falta para saber, né? É o sentimento do escritor ou do poeta que antes de morrer fala, quantos livros eu não li ainda, quanta coisa que eu ainda não sei, né? Da pessoa sábia, idosa, que chega velhinho, como eu já vi alguns casos, assim, até famosos. Eu me lembro do Rubem Alves, tão citado aqui na rádio. O Chico Anísio também fazia referências a isso. Chegava já no fim da vida e dizia assim, eu só tenho pena de não viver mais. Tanta coisa que eu não vi, tanta coisa que eu não sei, né? Tanta coisa, eu tenho pena, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena só de não viver mais. Esse sentimento é natural de quem está buscando conhecimento. A arrogância de quem diz que sabe. E se eu sei, me cabe dizer a verdade. E aqueles que não concordam comigo são da mentira, né? Para mim é um passo tão primitivo, tão redutor, tão arrogante, tão gerador de doenças, né? Que eu não consigo me manter em grupos assim. Tem grupos que são mais arejados no discurso, outros mais fundamentalistas naquilo que dizem, mas se de alguma maneira ventilam essa condição, me incomoda. Eu vou te dar um exemplo. Eu citei muito na rádio esse exemplo, mas aqui eu não falei. É de uma pessoa que ouve a rádio e já acompanha faz algum tempo meu trabalho, já foi no encontro meu, enfim. E essa pessoa me mandou uma mensagem recentemente dizendo que enviou num grupo religioso que essa pessoa frequenta, que é um grupo de pessoas equilibradas, não é um grupo louco assim de seita fundamentalista, não. A religião não é um mal, tá? De qualquer forma, ela colocou aquele Deus de Spinoza, já ouviu? Tá aqui no YouTube, tá na internet. É um texto de um poeta, de um escritor espanhol, se não me engano, mas o nome do texto é Deus de Spinoza e é muito bom. Eu gosto, porque ele especialmente promove liberdade e tira poder, controle de quem quer manipular o absoluto. De qualquer forma, ao fazer isso, ela se sentiu muito mal e reprimida e um dos líderes ali ameaçou contar para o líder maior e disse, entre outras expressões, uma que me marcou. Ele disse o seguinte, isso aí pode até ser bonito, mas eu não sei se você percebeu que tem um demoninho aí, né? Eu fiquei pensando, isso promove liberdade, isso promove quietude, isso promove consciência. Por que alguém faz essas relações? Porque sai do controle, né? Porque deixa de ser o discurso que eu chamo de verdade. Não usa as configurações que eu reconheço como as configurações certas. E ainda que seja de maneira piedosa, em nome do meu cuidado, minha preocupação com você, meu amor por você, porque eu estou dizendo aqui a palavra de Cristo, tal. As justificativas, autojustificativas inclusive são muitas, mas no fim das contas a ideia é exercer o controle e o domínio, uma vez que você manifeste minimamente que você não enxerga a verdade como eu. Isso acontece em vários níveis, né? E eu acho muito perigoso. Então, eu acho maravilhoso quando as pessoas, de alguma maneira, se permitem, sabe? Se permitem cometer os próprios erros, se permitem os próprios acertos, as próprias dúvidas, se permitem perguntar, se permitem mudar de opinião, né? Se permitem evoluir, sabendo que nenhum de nós é um ser acabado. Nenhuma ideia é uma ideia absoluta, nenhuma verdade é irrefutável. Nunca,
Nunca. E se é assim, por que eu vou me deter num ponto e ficar ali apontando, dizendo, eu sei? Esse assunto veio por causa da minha primeira rádio, né? Eu senti o ambiente assim naquele momento, naquele tempo, e isso foi importante para eu seguir ali para minha profissão. Mas eu acho que é fundamental cada vez mais que a gente se abra sem medo, sabe por quê? Uma vez que é assim, a minha verdade aumenta, né? A minha verdade é ilimitada. E ela aumenta na medida em que atua, ainda que não seja exatamente a minha, não use as mesmas configurações, não parta do mesmo princípio, mas ela agrega, né? Ela traz componentes que me permitem, em determinados momentos, reconhecer que mesmo verdades aparentemente diferentes trazem componentes em comum, trazem contribuições. E isso é muito bom. Por isso eu tenho chegado num ponto, e eu tenho falado muito sobre isso aqui na rádio. Esse tem sido o meu trabalho, mesmo assim. É de alguma maneira estimular quem me ouve, quem me vê, a entender que a verdade, né, seja lá o que for, e você pode chamar a verdade de Deus, de ciência, de intelectualidade, seja lá o que for. Para mim a verdade é o que simplifica, né? Eu posso ficar aqui falando de uma série de ideias. Eu posso aqui abrir um monte de livro e dizer, segundo fulano, derrubei meu microfone aqui, mas não é o que está gravando. Segundo fulano, segundo ciclano, segundo não sei o quê, segundo as religiões, segundo as ideias, segundo a filosofia, segundo. Trazer um monte de teorias conspiratórias e tal. E os argumentos que eu trouxe aqui podem fazer muito sentido para você. E esses argumentos que façam sentido para você podem ser refutados por outro que vier com outros argumentos, que também farão muito sentido. Já percebeu isso, não? Alguém explana uma hora sobre uma teoria, sobre uma ideia, sobre uma iluminação que teve, aquilo lhe parece muito bom, defendendo uma tese. E aí depois de um tempo você ouve uma outra tese, às vezes antagônica, e parece fazer sentido. Porque a verdade não são as ideias. As ideias são expressões da minha fragmentação, até da minha arrogância, até da minha vaidade, muitas vezes. As ideias têm proveitos, mas são como frutos em que eu não posso comer o caroço, né? Elas são expressões até dos meus limites. Quando você para ler, por exemplo, sobre a ciência de 1000 anos e os seus rudimentos ali na medicina, tal, você acha aquilo engraçado às vezes, daquela coisa da sangria que se fazia há poucos séculos atrás, totalmente rudimentar em relação à ciência de hoje. Quantas crendices, né? Não é diferente hoje, não. Quanto mais eu me aproximo das ideias, mais relativas elas ficam. Porque, na realidade, as ideias refletem as pessoas que também, quanto mais perto eu chego, mais relativas ficam. Eu tenho o texto Pele de Julieta que fala um pouco sobre isso. Olhando de perto, ninguém é perfeito. Olhando a pele de Julieta de perto, Romeu não se apaixonaria, viria os pelos e poros e tudo mais, as deformidades da pele. E assim funciona com as ideias também. As ideias são boas, elas nos acrescentam, mas elas jamais vão se limitar, não, se bastar. Ideias se sobrepõem a ideias. Quantas ideias você tinha no passado? Diferentes das de hoje. Você acha que você chegou num ponto onde as suas ideias são irretocáveis, irrefutáveis, absolutas, ou você pretende daqui para frente melhorar nas suas ideias? Se você pode melhorar nas suas ideias, é sinal de que elas não chegaram ao absoluto. Ideias estão em movimento, ideias sempre podem se suceder. É igual a história dos tais cursos, né, que não se para de vender. Curso de iluminação, curso de tudo, né? Curso de se aproximar a Deus, curso de não sei o quê. Curso é só letra. A verdade é o que simplifica. A verdade não está no mundo das ideias. A verdade não está no mundo das discussões, ainda que as discussões, as ideias, os pensamentos façam parte, e é bom, nos ajuda a movimentar, mas são só estradas, não caminho. A estrada me leva de um ponto A ou um ponto B, ou através de uma estrada eu posso fazer do ponto A ao ponto B, mas não é a estrada que me leva. Eu posso escolher ir do ponto A ao ponto B em outras estradas, de outras maneiras e até sobrevoando as estradas, e aí eu vou fazer um percurso totalmente diferente e as regras vão ser outras.
As estradas são uma coisa, agora o caminho é o que mora em mim, sou eu que faço. Isso cabe só a mim. No meu caminho tem sido cada vez mais claro que a verdade é o que simplifica. Por isso eu cada vez mais me admiro, não de gente que tem muita eloquência, muito autorreferência, né? Mas de gente simples. Gente simples. Não a gente é meio arrogante, né? Eu, por exemplo, é uma arrogância minha estar aqui no microfone, falando para você numa live, aqui na minha rádio, ouça a minha rádio, meus vídeos. Isso é meio arrogante, meus livros. No fundo tem um componente aí de arrogância, de vaidade e tal. O legal é você ver a senhorinha ali que não está preocupada com isso, é você ver a criança que não está preocupada com curtidas, com seguidores, nada. São as pessoas que nos ensinam, dos animais até, da natureza. Se a gente souber enxergar isso e trazer para dentro como referência de conhecimento, de iluminação, né? Esses gurus e mestres e donos da verdade, de alguma maneira, vão se tornar, no mínimo, patéticos, né? E vai ficar muito claro ali a eloquência da própria insegurança, a eloquência da própria vaidade, que quanto mais as pessoas tentam criar seguidores, discípulos, súditos, serviçais, né? Mais expressa ali a total inabilidade de se bastar. Então eu acho lindo quando a gente percebe. A verdade é o que simplifica, não é o que complica. Você não precisa ter outras ideias, você não precisa ter mais ideias, você não precisa ter mais pensamentos, mais livros, mais gurus, mais autores. E hoje é só isso, o poder do não sei o quê, como fazer não sei o quê. É muita coisa, é muita ideia, é muito ruído, é muito peso, é muita sobrecarga. Isso não leva a lugar nenhum. Tirar os pesos, tirar as sobrecargas, diminuir as ideias para que então sobre o que é bom. E a partir do que é bom, você faz o teu caminho. Seja um caminho da intelectualidade, seja um caminho do estudo, da ciência, da filosofia, nenhum problema, da religião, enfim. Mas consciente que a verdade não está lá, né? Nas ideias. Está na simplicidade. A verdade é o que simplifica. E essa possibilidade de simplificação, isso é para todo mundo, né? Não é o gênio. Não é aquele que estuda em Harvard. Não é aquele que faz a universidade holística, quântica, mística do coach iluminado. Não é isso. Não é quem segue o guru Prem fulano, aqueles nomes indianos, aqueles caras com aquelas barbonas, namastê. Não é quem segue uma igreja. Não é quem segue um filósofo guru. Não é quem segue um político. Não é quem está na direita ou na esquerda. Você repara, tudo isso é ideia. Né? Ideia, ainda que sejam ideias bem contadas, ideias que falam de amor, do ego, mas são ideias. Se eu consigo viver sem esses ruídos e entender que um dia eu cheguei simples aqui no mundo, e quando era assim, eu era mais feliz. Um dia me bastava o cuidado dos pais. Teve um tempo em que as minhas ambições eram tão pequenininhas. Eu me alegrava de me encontrar com os meus amigos, de brincar, de passear. Eu me lembro de uma experiência minha. A primeira vez que eu saí de bicicleta na rua. Foi marcante, eu fui com a minha mãe. Não saí sozinho. Eu tinha uma bicicleta com rodinhas e a gente foi no supermercado Barateiro, ali da João Cachoeira, em São Paulo, que hoje é Pão de Açúcar. Eu morava na Santa Justina. Então minha mãe, vamos ao supermercado, e fui eu de bicicleta com ela, na calçada ali, pedalando a minha bicicleta com rodinhas. Aquilo foi uma grande experiência de liberdade. Hoje eu tenho 44 anos e ainda me lembro disso, me marcou. Que bobagem, né? Me marcou. Eu me lembro uma vez, eu já devia ter uns 10 talvez, que a gente estava no playground do prédio no fim de semana e choveu muito. Eu morava em São Paulo, no meio da cidade e tal, então o playground era de cimento. Naquele tempo não tinha esses clubes que tem nos prédios, era tudo mais simples, tinha uma trave ali. E a gente foi jogar bola e começou a chover e a gente continuou jogando bola. Era um temporal e eu me lembro da gente escorregando ali na água, nas poças. Foi o jogo mais divertido da minha vida. Isso me rendeu uma gripe, uma febre que durou alguns dias depois, mas aquilo me deixou feliz. Hoje eu não faço isso. Hoje se chove,
eu me protejo, eu pego guarda-chuva, enfim, eu me cuido, porque eu não posso ficar com febre, eu não posso perder a voz. Hoje eu fiquei mais chato. E o meu objetivo, né, é me movimentar de alguma maneira e dentro do possível para o retorno dessa simplicidade, para não matar aquele menino que ainda vive em mim, porque esse corpo é uma cápsula, né? O corpo vai envelhecendo e vai sugando aqueles que fomos naquele segundo e deixamos de ser no segundo seguinte. Cada Flávio de cada segundo, de cada ano, de cada tempo da minha vida veio para dentro. E hoje vive aqui, incluindo o menino que jogou bola, o menino que andou de bicicleta, de rodinha com a mãe. E se vivem aqui, que eles me ensinem algo. E que de alguma maneira eu possa reproduzir essa simplicidade num mundo complexo, num mundo egoísta, num mundo burro, num mundo desatento, num mundo com muitas coisas lindas e legais. O mundo não é só mal, mas me parece cada vez mais superficial e em condições de gerar manipulações que talvez naquele mundo, quando eu era criança, não tinha. Eu estava dizendo para o meu filho ontem, ele falou assim, eu queria ter vivido nos anos 90. Eu falei, eu morei nos anos 90. Morei 10 anos nos anos 90. Eu tinha me mudado dos anos 80, onde vivi 10 anos também. Vivi nos anos 70, sabia, cara? 6 anos eu morei lá. Estou vivendo agora na década de 10, né? Depois de 2000, já há 9 anos. A gente vai morando em muitos tempos e os tempos vão nos modificando. E é natural que seja assim. Claro que aos 44 eu não vou ter as mesmas ideias e pensamentos e não vou ser exatamente o menino de 11. Claro que não. Mas eu não quero perder o que importa naquele menino. Eu quero continuar trazendo essa simplicidade. Isso para mim é uma questão inegociável e por isso às vezes eu sou tão chato até em relação ao meu conteúdo e como eu entrego ele, em como eu lido com ele, como eu lido com as minhas ideias, com os meus livros. Eu acabo sendo muitas vezes limitador. Eu tenho queridos amigos e amigas que também trabalham com isso, que às vezes se inquietam e me dizem, você tem que entrar no marketing digital, você tem que entrar no sei o quê, você tem que fazer porque é o que todo mundo faz, não tem problema nenhum, você tem que fazer, você tem... E eu falo, pô, eu não quero, eu não me sinto à vontade, eu não acho que isso vai me deixar livre, né? Quando a minha preocupação começar a ser agradar massas e ter mais gente, venha, 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 curso, inscreva-se, dinheiro, like, não sei o quê. É impossível você se manter simples e verdadeiro e honesto e vir quando quer, espontâneo. Você se torna escravo disso. E eu tenho pavor à escravidão de qualquer natureza. Se eu puder evitar, eu evito. Para, ao invés de me tornar um escravo bem remunerado, para que eu me mantenha o menino, né? Que um dia eu fui e que de alguma forma ainda vive tão claramente aqui dentro, me ensinando isso. Eu sou um cara que lê muito, eu sou um cara que pensa muito, eu sou um cara que fala, enfim. Mas eu reconheço que isso não tem muita valia se for só o para fora, se for só o discurso, se for só palavra, né? Não tem valia. O que vale é a simplicidade. E simplicidade não como um ato moral, de caridade, de humildade. Beleza, se isso existir, show. Mas como olhar, né? Não como discurso. Eu estava me lembrando quando eu cheguei aqui no Sul, eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar aqui. E quando eu comecei a pensar em trabalhar, enfim, em conhecer o mercado aqui do Sul, eu fui num curso de rádio, porque eu já tinha tido um curso de rádio em São Paulo, né? Na Paulista, durante alguns anos eu dei aula, era um curso meu, com um sócio e tal. E eu vim conhecer, e eu me lembro que eu cheguei lá e fui muito maltratado pelo cara que estava dando aula, esnobado e tal. E eu me lembro que o discurso dele na aula o tempo todo era humildade. Sejamos humildes, mas aquilo soava com uma arrogância louca. Veja como eu sou humilde, digo eu arrogantemente. Portanto, não é a humildade como discurso moral, né? É a humildade como olhar. É a humildade como reconhecimento de que a gente não é nada. Mesmo. E é bom saber disso. É bom saber que os meus problemas vão terminar. As minhas alegrias também. Tudo vai passar. Eu não tenho nem ideia de quantas pessoas, trilhões, sei lá, muito mais que trilhões, potencializado, já passaram pelo mundo.
Quanta gente, né? Que já viveu o que eu vivo, já pensou o que eu penso, já sofreu o que eu sofro, já se alegrou com o que eu alegro, já almejou o que eu almejo, já, enfim, já se assemelhou em mim em muitos aspectos, e eu sou mais um. Quantos outros virão ainda, a gente não sabe, né? Nós estamos tendo a oportunidade de viver um recorte mínimo, histórico, sem saber exatamente o que isso significa. Ser humano, ser gente, compartilhar ideias, viver em 2019, a gente não sabe o que isso significa, a gente não sabe o que a gente é. Eu não tenho controle sobre nada, né? Agora há pouco eu estava fazendo essa transmissão, ela deu uma interrompida, voltou. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não tenho controle sobre as minhas ideias. Quanta gente inteligente, quanta gente com boas ideias, em determinado momento vai as perdendo, apagando aquela chama, aquela vela, até apagar completamente e ficar só aquela fumacinha saindo ali daquele pavio. Ninguém tem controle sobre nada. Ninguém sabe nada sobre nada. Ninguém chegou a nenhum ponto irretocável. Talvez, e esse é um sentimento que eu carrego faz algum tempo, cada mínima ideia, cada mínimo pensamento, cada mínima experiência de um ente, de um humano, de um indivíduo represente nesse corpo, que nós demos o nome de humanidade, né? Represente algo relevante no todo. Eu não sei, talvez o que a gente esteja vivendo aqui repercuta em outras realidades, em outras dimensões, em outros mundos, eu não sei, né? Mas eu sinto que de alguma maneira a gente faz parte de uma engrenagem. E pelo fato de sermos tão pequenininhos, a gente não tem consciência do que ela é. Tem uma frase no meu livro Éden, que é o subtítulo do livro, que fala mais ou menos assim: nenhuma explicação será satisfatória enquanto a nossa visão do todo ainda for parcial. E a gente cria os mecanismos chamados ciência, chamado filosofia, chamado, enfim, a intelectualidade, a academia, a matemática. A gente vai criando, né, as nossas tentativas, e todas são válidas. E todas, de alguma maneira, nos apontam para alguma coisa. Mas repara que quanto mais eu evoluo em qualquer uma delas, na ciência, na religião, na filosofia, em qualquer uma delas, na literatura, mais claro vai ficando que eu não sei. Sócrates, só sei que nada sei. E isso torna em mim uma condição inquestionável, que aí, por isso eu digo que não se trata de moral, de ética, mas de reconhecer a minha pequenez, portanto a minha humildade. E desse reconhecimento, dessa pequenez, nasce uma força tão linda e tão legal, porque a partir de então eu não tenho mais nenhuma necessidade de provar nada a ninguém, de ser portador de algo que os outros não têm. Isso é absolutamente encolhedor, isso é absolutamente perigoso, sabe? E já que é assim, eu não preciso me opor a você, nem te provar que você está errado e eu estou certo, porque provavelmente nós dois estamos errados e certos, em aspectos diferentes. Certamente, ninguém é só errado e ninguém é só certo. E se eu tiver a calma e a humildade para perceber isso, então eu tratarei aquilo que em mim não me parece correto. E lidarei com aquilo que você porta, que você carrega, ainda que seja diferente de mim, que pode contribuir. E aí eu me expando. Não vou chegar num limite, num absoluto, talvez quando eu morrer, né? Mas será o meu limite, não o limite do absoluto. Mas quem sabe quando a gente chegar numa determinada época da vida, na velhice, a gente se torne um idoso sábio, pacificado, em paz com os outros, com a vida, com o mundo. Quem sabe? Quem sabe a gente não olhe para trás e se lembre das nossas experiências. Eu acho que no idoso elas se tornam mais próximas, né? Porque eu acredito na vida como esse ciclo. A gente parte da infância, na meia-idade a gente está lá na ponta, e quando a gente está idoso a gente retorna para o ponto de partida e as memórias de infância ficam mais próximas. Quem sabe, nesse momento, a gente olhe para trás, para as nossas experiências e se alegre. E se acalme, né? E não tenha a angústia da morte pensando o que será depois, e pense, poxa, seja lá o que for, o que foi hoje, o que eu vivi nesses anos, valeu a pena. E nos deu um sentimento de gratidão, né? E quem sabe, nesse sentimento de gratidão, a gente olhe em volta e veja os que ficarão
talvez filhos, talvez netos, talvez amigos, enfim. E sinta orgulho, sinta felicidade, sinta a paz de perceber que deixou para os que ficaram um presente, né? Uma dádiva, uma referência, justamente disso, de simplicidade, de humildade, de alegria, para que então essas pessoas também possam levar adiante e de alguma maneira deixar outras referências. Quem sabe não seja esse o sentido da vida, né? Quem sabe, ainda que tardiamente, a gente perceba que a angústia projetada nessa avidez, nessa pressa, nessa tentativa de sermos famosos, reconhecidos, curtidos, dinheiro e papapá, promoção, beleza. Mas quem sabe, né? Chega um momento que a gente entende que não era necessário tudo isso. E chega a esse ponto que eu estou propondo aqui. Que entenda que a verdade é o que simplifica. E ali, no último momento, em paz, até contrastando com toda a correria, toda a superficialidade que a gente levou durante a vida, a gente respire, se alegre e descanse em paz. Quem sabe? Né? E a gente olha para os tantos, como no texto do Carl Sagan, do Pálido Ponto Azul, tá também no meu canal no YouTube. Depois põe Flávio Siqueira, Pálido Ponto Azul e ouve. Ele fala aquele planetinha, aquele grão de poeira suspenso no espaço. Todos os reis, os líderes e as pessoas que nós admiramos, todos viveram lá. Todos estiveram lá, brigando por um espacinho daquela história. Quem sabe a gente se reconheça como uma minhoquinha cósmica. E essa minhoquinha cósmica se desdobre em outras coisas, porque eu acho mesmo que a vida nunca acaba. E aqui não vai nenhuma especulação de céu, de inferno, de reencarnação. Eu tenho um vídeo até que fala sobre isso, meu pensamento não se enquadra muito bem nessas ideias. Assim como o corpo também nunca acaba, né? O corpo muda. O corpo é metabolizado pela terra, alimenta animais, vira outra coisa, né? A água do corpo, 70% da água do corpo, ela é evaporada, vira chuva, vira outra coisa. A vida também, né? E a gente se acalma. Eu acho que a gente só precisa disso, se acalmar e se simplificar. A ideia não era me estender tanto, eu vim só falar sobre a rádio, né? Mas o papo fluiu. Então eu quero agradecer a sua presença aqui, lembrar que a rádio tá aí pro fim de semana, pra gente tocando nesses assuntos, pra gente ouvir música. Obrigado a todo mundo aqui, obrigado a todos os comentários, obrigado quem vai ver o vídeo depois, enfim. Um beijo pra você, bom fim de semana, até a próxima. Pense no que falamos, fique bem. Tchau.